Mateus 26, 36. Vê que o Senhor tem para falar conosco. Glória a Deus. Então chegou Jesus com eles ao lugar chamado Getsêmani, que significa lagar de azeite. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças eu te dou de estar na tua presença, no meio dos teus filhos. Fica conosco, fala com a tua igreja. Ó Deus, nos alimenta com o teu bálsamo. Nos enche, meu Pai, com o teu alimento, com o teu sustento, meu Pai. Manifesta, Deus, o teu poder sobre nós. Nos guia para lugares altos, ó Pai. Nos guia, Senhor Deus, pelo caminho de sombra e de morte. E não nos deixe, meu Pai, cair em tentação. Livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Podemos acertar em nome do Senhor Jesus? Já a gente já disse, lugar de traição, lugar de revelar o coração. Jesus, ele teve um ministério curto, muito pequeno na terra. Do 0 aos 30 anos, Jesus, ele cumpriu toda a lei. E ele vence a lei. Depois de 30 anos, ele vai se batizar, para que, primeiro, pudesse nos dar exemplo, para que assim como ele fez, façamos nós também. E o batismo, ele é uma aliança com Deus. Deus pode salvar qualquer pessoa que clamar o sangue de Jesus. O nome de Jesus pode levar essa pessoa do inferno. Mas Deus só pode fazer uma aliança com quem nasce de novo. E diga por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque é impossível se relacionar com esse Deus de forma temporária. E Deus nos deu uma vida no corpo que ela é temporária. Dura aí 100, 120 anos no máximo. E se eu tenho contato com esse Deus e eu quero me relacionar com Ele, você tem que entender que Deus, ele é eterno. E só as coisas eternas lhe agradam. E é por isso que ele precisa fazer contigo uma aliança. Nós temos que entender que em Adão, todos nós, em Adão, morremos. Porque Adão, ele peca. E quando que Adão peca? Quando ele deixou de se alimentar de toda a provisão de Deus. Porque quando Deus fez o homem, formou o homem, criou o homem, colocou no jardim, Deus havia colocado toda a provisão que Adão precisava. E a primeira ordem que Deus deu a Adão era: de todas as árvores que há no jardim, você deve comer livremente. Então, comer
era tão importante como não comer o fruto proibido. Mas toda pessoa que está distante de Deus, ou deixa de se alimentar de Deus, dá mais valor àquilo que não pode do que àquilo que pode. A pessoa comum dos crentes ficar tentando não errar. Ele tenta não pecar e esquece de fazer o que realmente é importante: se relacionar com esse Deus eterno. Então, em Adão, todos nós morremos. Agora, você pode dizer assim: pastor, mas eu não estava lá. Estava sim, em Adão. E agora você que encarnou no corpo físico, tem esse acesso a Deus, se você se relacionar com Deus, Deus não pode eternizar o homem velho. Deus não pode dar uma vida eterna a esse homem velho. Então Ele precisa que você decida se você quer continuar a velha criatura, ou se você precisa enterrar essa velha criatura para que uma nova nasça. Então, quando eu levanto a mão e pela fé confesso a Cristo, é-me dado um poder de ser feito filho de Deus. Olha o que a Bíblia diz: todo aquele que confessa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crê nele, recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. Aí Deus faz o quê? Ele faz com que teu espírito, que outrora estava morto, nasça de novo. E aí você passa a ter uma vida com Deus. Aí você precisa passar por 3 batismos. O primeiro batismo é o batismo do corpo, quando você desce as águas, e ali você profeticamente enterra a velha criatura, e nas águas renasce, ressurge das águas uma nova criatura. A água, ela aponta simbolicamente, profeticamente, como um ventre. Toda criança que está no ventre de uma mulher, ele está envolto com uma água. E a gente sabe que a mulher está perto de ganhar, por isso quando a placenta se rompe, aquela água que protege a criança se rompe, ou seja, a criança está perto de nascer. Então Deus usa essa simbologia, esse símbolo profético das águas, dizendo que a velha criatura vai morrer nas águas, ser sepultada, e ao mesmo tempo uma nova criatura ressurge dentro das águas. Então, essa é a primeira aliança que você faz com Deus, passando pelas águas. É um tanto interessante, alguém que teve uma experiência com Deus, no novo nascimento, de ter uma chamada dentro de você, sentir o desejo de se entregar para Jesus, não buscar o batismo. Porque o batismo, ele é um portal para o mundo espiritual, te dando acesso a tudo aquilo que o mundo espiritual tem para te dar. Então Jesus, dos 0 aos 30 anos, ele foi um homem que cumpriu a lei, venceu, e aos 30 anos ele vai se batizar, e ali ele está fazendo uma aliança com o Pai, para que ele tenha direito de reinar. Porque alguém que nasceu de novo vai entrar no reino. Alguém que nasceu de novo vai ver o reino. Mas eu só posso entrar no reino se eu fazer uma aliança com Deus através do batismo. Um dia um doutor da lei chamado Nicodemos, ele se impressiona com Jesus, porque Jesus, ele entra no templo e ele destrói a mesa dos cambistas. Não que fosse errado o comércio no templo, mas o que Jesus está condenando
É a balança desigual. Era a corrupção que havia dentro do templo. Jesus, ele faz um chicote de azorrague com pontas de osso na ponta. Irmão, aquilo não apareceu do nada, aquilo foi premeditado. Ele preparou, ele fez o chicote, ele armou o plano, ele sabia o que ia fazer. O Jesus, que muita gente acha que ele é aquele anjinho que tem uma orelha na cabeça, como homem, ele entrou dentro do templo, derrubou as cadeiras, as mesas. Sabe quando você vai na feira e tem um monte de banco? Faz o teste, vê se você é de Deus. Chega lá derrubando as bancas lá e batendo nos vendedores de fruta. Vê se você vai ficar vivo. Pelo menos vocês vão te amarrar e vão te dar uma costa. Faz o teste. Que dia que tem feira aqui amanhã? Prepara o chicote, vai lá dentro, vamos ver se eu sou filho de Deus mesmo. Vai lá, derruba a mesa dos feirantes lá e sai batendo neles, você vai ver. Vai de ponta a ponta, ele pega uma ponta da feira e pega outra ponta, vai fazendo isso. Não foi isso que Jesus fez. E quando ele fez, ele vai falar assim: o zelo da casa do meu pai me consome. E isso assistiu Nicodemos. E ali havia uma guarda que protegia aquele comércio. E é impressionante que as autoridades mandaram ir atrás de Jesus para que o prendesse. E quando chegam lá, encontram Jesus pregando. E tamanho era o poder que a palavra que Jesus tinha sobre as pessoas, que eles não conseguiram colocar as mãos em Jesus. E aí os soldados voltam. Aí os caras perguntam: ei, trouxe ele, não conseguimos. Mas por quê? Não sei. O cara fala umas palavras que mexem com a gente, sabe? E Nicodemos ficou atento a isso. Por esses sinais, é meio que parecendo que o próprio Nicodemos tinha desejo de fazer aquilo, mas não tinha coragem. E encontrou alguém que tinha coragem. Porque quando você serve a Deus, está no propósito de Deus, e Ele dá uma ousadia para fazer coisas que ninguém sabe que você está fazendo. É uma oportunidade, sabe? Te reveste. Glória a Deus. E Nicodemos, mesmo quando ele tendo medo de ser pego, porque havia uma divisão, eles tinham preocupação. Porque Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio, era uma posição de destaque. Mas a Bíblia diz que Nicodemos, ele alugou uma casa. Na verdade, ele pegou uma casa para Jesus como oferta. E muita gente acha que Jesus era pobre. Irmão, só a oferta que ele recebeu dos 3 magos, em ouro, daria para ele viver bem o resto da vida. Lembra aquela história do presépio? Que eu chamo de presepado? Aquela canção que a gente cantava: pobrezinho nasceu. De pobre ele não tinha nada. Eu chego a casa. E uma delas era. Você sabe que os ricos aonde comprar casa? Na beira da praia. E Nicodemos havia ofertado uma casa para Jesus, na qual ele visitava Jesus de noite, com medo de ser pego. E ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, nós sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. O que mais me impressiona em Jesus é que mesmo ele recebendo a oferta, mesmo ele respeitando o poder, ele fala a verdade. Na verdade, te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. O que é nascer de novo, pastor? É acessar ao sangue de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas estão indo para o inferno. Não é porque fuma, não é porque transa fora do casamento, não é porque adultera, não é porque roubam, não é porque tinha cocaína, não é porque tem uma veste errada. As pessoas estão indo para o inferno porque não acessaram o sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É claro que o fato de você ser salvo, livre do inferno, livre
do inferno não é a mesma coisa que ter o direito a estar no céu. E aí Jesus vai dizer para Nicodemos: olha, na verdade, te digo que é necessário nascer de novo. Depois eu vou dizer, também é verdade, e na verdade, que você precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia. Acho que tem um lugar que tem uma frequência. Vou botar um. Aqui. Quando eu nasço de novo, eu aceito Jesus. Quando eu invoco o sangue de Cristo, naquele momento, quando eu professo com a minha boca, creio com o coração, eu recebo o poder de ser chamado Filho de Deus. Começa de novo, começa um processo inevitável. A segunda fase é quando eu decido fazer uma aliança com Deus. E aí, essa aliança vai me dando acesso ao mundo espiritual. Jesus disse assim: olha, aquele que nascer de novo verá o reino, vai ver. Mas aquele que nascer da água do Espírito vai poder entrar. Tem coisa que as pessoas vão ver, mas uns vão poder entrar. E tem uns que vão poder, junto com Jesus, ministrar, governar, ser governante. Que é o que Apocalipse Jesus diz: aquele que vencer, lhe darei o direito. E aí tem uma lista de coisas: sentar no trono, ter novas vestes, novo nome, poder. Depois você vê lá, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Glória a Deus. Então eu tenho que entender que existe vencedor e derrotado na Bíblia. Dentro da igreja nós temos crentes vencedores e crentes derrotados. E eu não posso julgar ninguém antes da volta de Cristo. Porque a cada dia Deus vai me tornando mais vencedor. Hoje eu posso ser derrotado pelo cigarro, mas amanhã o Espírito de Deus pode me convencer e eu posso ser liberto. Hoje possa ser que eu esteja sendo derrotado pela pornografia, mas isso não quer dizer que seja o meu fim. Uma hora Deus vai me pegar, uma hora Deus vai te pegar e a gente vai ser liberto. Como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória nós somos transformados. Todos os dias o Espírito de Deus vai trabalhando de nós, dentro de nós, e vai tirando um pouquinho das coisas do mundo e colocando um pouquinho das coisas de Deus. Você pode pegar o pior crente que está aqui na igreja e pergunta para ele se ele não é melhor hoje do que quando ele conhece o Senhor Jesus. Um processo. E se eu deixar, ele vai fazendo mais rápido esse processo. O segundo batismo é o batismo do Espírito. É quando eu recebo dons espirituais, é quando eu recebo o poder de Deus, armas espirituais para combater as dificuldades do dia. E é lhe dado uma língua espiritual, você fala em língua, você se enche desse poder. O terceiro batismo, o batismo na alma. Se você nunca foi batizado na alma, pode gravar que disso vai ser. E você vai lembrar dessa palavra, porque o batismo na alma, ele fere a tua alma, ele queima a tua alma. É como se você pegasse um ferro quente e fosse na sua pele e segurasse e queimasse. Tem como tirar depois, amado? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, uma hora vai te pegar e vai queimar a sua alma. É o batismo com fogo. E ali você vai ser marcado para sempre. Nunca mais você consegue ser a mesma pessoa. Olha o que Jesus disse, olha o que Nicodemos disse: como assim nascer de novo? Pode um homem entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, uma vez que você sai lá de dentro, é impossível que você volte. Uma vez que você nasce de novo com Cristo, é impossível que você volte a ser a mesma criatura. Se você nunca foi batizado com fogo, peça a Deus para te batizar com fogo. É necessário que você passe pelos 3 batismos.
Jesus passou pelos 3 batismos. E agora ele está passando pelo último batismo, chamado batismo de sofrimento. Deus pode te dar esse batismo de sofrimento de uma única vez. Ou Ele pode te dar flashes desse batismo. Já viu a mamãe quando tem uma criança e ela quer educar a criança com tapinhas? Ela não dá um tapa forte. Ela dá o quê? Os tapinhos de leve, só para a criança entender que a mamãe tem autoridade. De vez em quando Deus vai fazendo isso conosco, vai nos dando tapinhos de leve, só para você saber que você tem um pai. Mas chega um momento que Deus precisa te entregar coisas grandes, porque Ele precisa de governantes. O maior desejo de Deus é que você seja governante da sua vida. Todo aquele que se antecipa governa, todo aquele que se atrasa é governado. O desejo de Deus é que você tenha visão antecipada das coisas que vão acontecer, porque essas visões do futuro te preparam para o presente. E quem antecipa governa. Quem vive atrasado vive debaixo do vento. Deus quer te entregar riquezas, Deus quer te entregar coisas grandes, mas Ele só pode entregar coisas grandes para filhos grandes, filhos maduros. Jesus chegou no ponto da maturidade dele, 30 anos. Uma vez disseram para mim que o homem chega no ápice da maturidade aos 40, e realmente é verdade, com 42 anos eu cheguei num nível de maturidade, de inteligência, de amadurecimento, que eu queria ter provado aos 25. Jesus chegou com 30 anos. E aos 30 ele nasceu no propósito do Pai. Aos 33 anos e meio, o Pai lhe pediu algo que ele não queria entregar. Não sei se você sabe, mas Jesus, homem, toda vez que você ouvia falar o nome Jesus, você tem que ligar esse nome ao ser humano de carne e osso. Toda vez que você ouvir falar do Cristo, é do Deus que abriu mão da divindade para encarnar no corpo de Jesus. O Jesus que nós conhecemos humanamente estava chegando no ponto onde o Pai precisava dele uma decisão. E já havia alguns momentos, entenda uma coisa, Jesus como filho, como homem, ele não sabia das coisas que iam acontecer, porque quando ele decidiu encarnar, ele teve que abrir mão da divindade, e abrindo mão da divindade, toda a onisciência, todo o conhecimento lhe foi tirado, assim como nós que também nascemos, encarnamos, foi apagado na nossa memória tudo que nós combinamos com Deus. Pastor, como assim? Eu preciso estar no propósito com Deus para que eu entenda o que Deus quer de mim. E é através da oração, através da consagração, através do relacionamento com Deus que lhe é revelado o próximo passo. E eu vou escrevendo o livro do propósito. Jesus estava escrevendo o livro do seu propósito. Vira e mexe alguém e fala para ele: olha, nós temos que ir para tal lugar. Ele fala: tem que passar primeiro em Samaria. Por quê? Porque eu preciso fazer a obra do Pai. Eu preciso escrever o livro que o Pai preparou para mim. E agora ele vai passar pelo último momento, onde o Pai lhe pede algo. E é por isso que nós lemos que ele chama os discípulos. Foi a primeira vez que Jesus chama os discípulos para orar com ele. Todas as vezes que você vai ver Jesus orando, Jesus sempre estava sozinho. Sempre ia, ele dispensava os discípulos e sozinho ia orar ao monte. Ele não ia no monte porque o monte era santo, ele ia no monte porque o monte não tinha ninguém. Tem os irmãos que vão para o monte da bota e falam que está sozinho, mas quem foi que tirou foto? Só ele Deus. Aí quem foi que tirou foto? Quem foi que tirou ele segurando? Não é que o monte é santo.
Santos somos nós, quando habitamos no monte. Naquele momento o monte passa a ser santo. Glória a Deus. Mas Jesus, nesse momento, ele precisou levar os seus discípulos. E ele leva consigo quantos discípulos? Quantos? 11. Porque Judas não foi. O que Judas estava fazendo? Traindo Jesus. E ele leva consigo os 11 para orar. E ele vai derramar a sua alma. Você já passou por esse momento onde Deus te pediu algo que você não queria fazer? E o Espírito te aperta, te oprime. Vamos ler o texto? Versículo 36. Então Jesus chegou com seus discípulos ao lugar chamado Getsêmani, lagar de azeite, e disse aos seus discípulos: assentados aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então disse ele: a minha alma está cheia até a morte. O que ele sentiu nesse momento? Uma grande angústia, um grande aperto, uma tristeza profunda. Tamanha era a tristeza, a dor e a angústia, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Era o último pedido do Pai. Porque você precisa entender uma coisa no relacionamento com Deus. Deus nunca vai te entregar coisas grandes sem antes te ferir profundamente. Então, o dia que Deus resolver te ferir profundamente, e for Deus, você se prepare, porque coisas grandes vão ser entregues nas suas mãos. Aí você pergunta: pastor, mas por que Deus faz isso? Porque Deus só pode entregar coisas grandes na mão de filhos que são provados. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus prova antes que te entregue algo. E Deus precisava entregar na mão de Jesus todo o reino, todos os reinos que foi dado a Adão, e Adão perdeu para Satanás. E agora Jesus precisava decidir entre a sua vontade e a vontade do Pai. Entenda, o Pai não falou com ele: faz isso. Ele falou: eis-me aqui, estou fazendo. Não, houve uma luta de vontades. Isso acontece comigo e com você. Quando a minha vontade prevalece sobre Deus, eu perco. Mas quando a vontade de Deus prevalece sobre a minha, eu ganho. Todas as vezes que nós formos pedindo algo da parte de Deus, você vai entrar em conflito consigo mesmo. Eu entrego ou não? Eu cedo ou não? Eu faço ou não? Jesus, ele vai por 3 vezes. E o judeu, ele só ora 3 vezes. O negócio é muito sério. 3 vezes ele vai orar ao Pai. A oração que eu e você fazemos quando estamos nessa guerra espiritual: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. O que o Senhor está me pedindo, vou traduzir: o que o Senhor está me pedindo, eu não quero fazer. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas nem sempre a gente está pronto para fazer a vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus, ela vai contra a sua vontade. E você já percebeu isso? Que o seu corpo, ele não quer fazer a vontade de Deus. A sua alma, ela também não quer fazer a vontade de Deus. E aí existe uma guerra dentro de nós, que fica brigando o espírito contra a carne, e a alma fica com quem eu assino. Eu obedeço a Deus ou obedeço a carne? Porque geralmente a carne te aponta para trás. Todas as vezes que Deus te pede algo, a sua alma fala assim: vai dar errado. O seu cérebro está para você: se não faz isso, vai dar errado, vai dar treta. O Espírito fala: confia que vai dar certo. E a gente faz a coisa mais errada. A gente consulta os nossos olhos, os nossos ouvidos, as condições. E as condições negam a eficácia daquilo que Deus quer.
Por isso Paulo vai dizer que nós, os que somos da fé, não podemos ser guiados por vista, nós temos que ser guiados por fé. Tem que fechar os olhos carnais e acreditar que se Deus falou, Ele garante a vitória. Jesus consulta a sua carne, Ele fala: não consigo, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Tem como a gente entrar na porta, tem como eu não fazer. Um dia Deus me pediu algo. E eu não quis fazer. E aí Ele foi mexendo em coisas, em áreas da minha vida que eu não suportava. E aí quando Deus, Ele agiu, eu fui em confronto com Deus. E aí eu bati o pé. Já viu criança mimada? Quando a mãe fala: não pode, eu quero, bate o pezinho. Eu fiz isso. Deus mexeu em algo na minha vida, eu falei: não sei. E eu confrontei o Senhor. Tome cuidado. Quando Deus disser para você não vá, você bate o pé e vai. Quando Deus disser para você sim, sai fora, você bate o pé e vai. Quando Deus disser para você: eu não quero isso para você, você com as próprias mãos ir lá e pegar. E muitas vezes, já viu quando o pai, a mãe fala bem assim: meu filho não sabe não. E o filho fala: mãe, deixa, não vai não. E o filho fica: deixa. Mas não vai. Esse não vai. É assim, é por sua conta. Não conte comigo para te proteger. E eu fiz isso. Falei para o Senhor: eu não sei. Eu posso dizer o que quer. Eu amava muito a profissão. Eu amava muito aquele emprego. Eu tinha 15 anos que eu mexia com aquilo. Era tudo que eu sabia fazer. E o Senhor queria me mudar de nível. E eu não estava pronto para mudar de nível. Porque eu amava a zona de conforto. 15 anos naquela empresa, sabia fazer tudo de cabeça. Trabalhava dentro do bar, tinha um bom salário. Zona de conforto. O Senhor resolveu mexer. E quando o Senhor resolveu... Não. Vou fazer igual com esse pregador. Ai. Deixa eu ouvir o pregador. Eu estava tão bem, financeiramente, profissionalmente. Eu estava em êxtase. A minha vida espiritual estava boa, mas a ministerial não estava. Meu ministério estava parado. Estava no tempo de Deus, mas eu achava que estava parado. Eu lembro que eu falei assim para o Senhor: poxa Senhor, o Senhor podia fazer com a minha vida ministerial que o Senhor fez com a vida profissional. Não, Deus ouviu. Para cá. E começou a mexer. Para Deus fazer o que Ele fez hoje, lá atrás Ele teve que arrancar marcos que eu não queria mexer. E começou a doer muito. E quando Deus tirou, eu falei com Deus: é como se eu fosse na mão de Deus e eu disse: não aceito o que o Senhor fez, me devolve. Eu orei 30 e poucos dias. Uma porta se abriu. Eu lembro que eu cheguei em casa, trabalhava com uma empresa de telefonia, e eu cheguei em casa com os mesmos equipamentos, a mesma ferramenta que aquela outra empresa, uma outra empresa concorrente. A minha mãe viu, mas a minha esposa se alegraram. Glória a Deus, aleluia. Deus ouviu a nossa oração. Como alguém que conhece o trabalhar de Deus, eu virei para minha esposa e para minha mãe e falei assim: se alegra não, porque eu não estou na vontade de Deus. Minha esposa falou assim: como assim? A porta se abriu, você estava chorando, você ficou 4 meses aí chorando. Eu falei bem assim: eu conheço a vontade de Deus. Essa porta se abriu segundo a minha vontade. Mas eu não para o negócio. Um mês depois, outro emprego, eu tinha 3, outro emprego que eu amava muito, e também perdi. A dor foi maior. Chorei muito. Fiz protesto. Me chegava a adoecer. Pano de saco. Humilhação. 8 meses. E o Senhor me pedindo algo. Eu lembro que no último dia
Eu lembro que essa cena de Jesus é muito parecida. Minha alma angustiada, uma amargura profunda. E eu entrei no quarto, arranquei a roupa, literalmente fiquei nu. Deitei no chão, cara no pó. Abri os braços e falei bem assim: eu desisto, faça em mim a tua vontade. Eu não luto mais. Levantei, a dor passou, a tristeza passou, e a angústia passou, e lá Deus começou a fazer tudo o que Ele queria fazer na minha vida. Glória a Deus. Jesus olha, 3 vezes Ele ora ao Pai. Eu fico imaginando, como pregador que não sou, mas você, Ele lutando com o Pai, para que o Pai desistisse da ideia dele morrer na cruz. Mas tinha que ser a vontade do Pai, não era a vontade do Filho. E Jesus, Ele fala assim: tem como eu não morrer? Eu fico imaginando o Pai, na última oração, Jesus chorando, angustiado, saindo sangue, os olhos fechados. Então o Pai, em espírito, lhe abre o telão. Ele mostra toda a humanidade perecendo. Todos os homens, todas as mulheres de todas as épocas morrendo e perecendo. E o Pai dizendo assim: se você fizer a tua vontade, eles não vão poder ter uma escolha. Mas se você negar a si mesmo e cumprir o propósito que está na sua vida, vai abrir uma porta no mundo espiritual, e todo aquele que acessar o teu nome, meu filho, vai se salvar. Glória a Deus. E aí Jesus se enche de coragem, e Ele vai dizer a frase que nós lemos. Eu fico imaginando Jesus enxugando os olhos, cheio de sangue, e Ele levanta e fala: se é possível fazer a minha vontade, que se faça, todavia faça a tua vontade. Ele levanta, ele está pronto para cumprir a vontade do Pai. E logo depois que ele fala e levanta, chega Judas com os homens para prender. Jesus vira para eles e fala: eu sou quem buscais, esses não são, pode me levar. E Jesus se entrega. O que eu quero dizer nessa noite? Deus vai repetir coisas no decorrer dessa caminhada, desse tempo de relacionamento. Todas as vezes que você decidir fazer a vontade de Deus, coisas grandes vão ser colocadas em tuas mãos. Glória a Deus. Um melhor caminho, uma melhor vida financeira, uma melhor vida espiritual. Deus vai cuidando das suas coisas enquanto você cuida das coisas de Deus. Aleluia. Se você decidir a outra parte, não fazer a vontade de Deus, ainda que você tenha casa, ainda que você tenha carro, ainda que você tenha riqueza, ouro, uma coisa que vai ser tirada: a paz. Você sempre vai olhar e falar assim: eu não tenho contentamento nesses dias. Por quê? Porque nós temos que entender que melhor do que ter coisas é ter o dono delas. Melhor do que ter riqueza é ter o dono delas. Melhor do que ter tudo é ter aquele que pode te dar tudo. Aleluia. Jesus nos ensina um novo e vivo caminho: fazer a vontade do Pai. Glória a Vou ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Deus. Quero orar pela sua vida.